Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bora começar a semana com o pé direito, já falando sobre Lionel Messi. A novela sobre a renovação do argentino com o Paris Saint-Germain deve ser finalizada nas próximas semanas. E ontem o diretor do clube, Luiz Campos, falou o seguinte em entrevista à Telefoot: no momento estamos em negociações com Messi para sua renovação. Eu gostaria de mantê-lo nesse projeto, não posso esconder. Estamos discutindo para atingir o objetivo e fazer ele continuar com a gente. Lembrando vocês que o vínculo de Messi se encerra em junho e ele já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, porém o salário de 36 milhões de euros por ano é o que atrapalha os interessados. Campos também aproveitou na entrevista para elogiar Neymar ao falar o seguinte: eu tenho zero críticas para Neymar, só tenho coisas boas para falar dele, sempre chega na hora e sempre está de bom humor, esse Neymar é incrível. A gente já sabe aí os dois maiores interessados em contratar o Messi caso ele não renove com o Paris Saint-Germain, né? O Inter Miami já mantém conversas com ele desde o ano passado. O grande sonho do David Beckham é trazer o Lionel Messi lá para a MLS, convencê-lo desse projeto do Inter Miami. Barcelona também monitora o jogador, né? Mas por enquanto não apresentou proposta nenhuma, tá? Primeiro os times aí querem saber se o Messi vai ficar ou não lá no Paris Saint-Germain, e aí vamos ver aonde é que ele vai parar, né? As propostas realmente começarão a ser apresentadas, valores discutidos. Vamos ver se o argentino no final vai ficar mais um ano lá na França. Vamos ver qual que será o futuro de Lionel Messi. Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante, tá? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A imprensa brasileira fala que vários clubes já sondaram a situação de Philippe Coutinho junto ao Aston Villa. Porém, nós sabemos que o maior interessado é o Corinthians, que já tem conversas com o empresário Kia Joorabchian. O jornalista Samir Carvalho então revelou que o jogador deseja voltar ao Vasco caso volte para o Brasil, ao falar o seguinte: se o Vasco chegar junto e igualar a proposta salarial do Corinthians, Coutinho vai pro Vasco, caso Kia consiga a sua liberação junto ao Aston Villa. A preferência dele se vir para o Brasil é jogar no Vasco, e isso eu já ouvi de pessoas próximas a ele. Lembrando a vocês aí que o Aston Villa nem pensa em liberar Coutinho sem receber uma compensação financeira, né? Quando eles contrataram o jogador junto à equipe do Barcelona, pagaram 20 milhões de euros. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, o Aston Villa pede o mesmo dinheiro para negociar Coutinho, tá? E talvez aí poderia emprestá-lo, mas também por uma taxa que sairia bem salgada. Outro grande problema também seria o salário do jogador, porém ele aceitaria baixar para voltar aqui ao nosso país. Eu confesso que seria bem interessante ver o Coutinho voltando ao futebol brasileiro, e a gente sabe, né, que a grande preferência dele é o Vasco, né? Ele foi formado lá no Cruz Maltino e obviamente tem um grande carinho pela equipe, né? Então se voltar pra cá, a preferência dele é jogar no Cruz Maltino, e seria bem interessante ver ele se juntando nesse novo projeto da 777 Partners. Flamengo está focado no Mundial de Clubes, onde fará sua estreia amanhã contra o Al Hilal. Porém, o planejamento para a temporada segue a todo vapor e o clube espera anunciar Ângelo nos próximos dias. O jogador já recebeu uma proposta do rubro-negro, onde ganhará muito mais grana do que recebe atualmente no Peixe, por um contrato de 5 anos. E agora a equipe carioca tenta se acertar com o Santos. Uma primeira proposta de 8 milhões de euros já foi apresentada e recusada. O Santos deseja mais que 10 milhões para negociar o jogador. Internacional tem interesse em contratar mais uma vez o zagueiro Bruno Mendes, que já passou por um período no clube onde estava emprestado pelo Corinthians. O uruguaio voltou ao time paulista em julho do ano passado e até agora não conseguiu se firmar como titular. O portal Gol informou que o clube já estuda fazer uma oferta de $1,5 milhão pelo jogador. Lembrando que isso é exatamente metade que o Timão espera receber por Bruno Mendes. Lembrando que o uruguaio tem contrato com o Corinthians apenas até o final do ano e por enquanto não tem conversas para renovar, ou seja, em julho já poderá assinar um pré-contrato. Cruzeiro ontem perdeu para o América Mineiro e igualou seu pior início no campeonato estadual nos últimos 10 anos, onde o clube fez apenas 4 pontos dos 9 disputados até agora. Depois da derrota, inclusive Paulo Pesolano foi bastante criticado e ele respondeu assim: sabemos como os torcedores são, só importa o resultado final, se você ganha é o melhor, se perde é o pior. Você já foi campeão, conseguiu algo incrível, mas perdeu um jogo e o torcedor já te queima, isso é normal no mundo todo. Ontem, pela Bundesliga, o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 4-2, e assim eles chegam a 40 pontos na liderança isolada da competição. Union Berlin tem 39, Dortmund 37 e Leipzig é o quarto colocado com 36.
Meus amigos, como eu estou feliz em ver uma Bundesliga disputada, né? Geralmente, né, a gente já tá acostumado a ver o Bayern de Munique lá na frente e os outros times pelo menos uns 10, 9 pontos atrás, né? Dessa vez o negócio tá bem disputado, hein? Esses 4 aí têm chances de título e eu quero saber na sua opinião, será que alguém vai conseguir tirar a hegemonia do Bayern de Munique? Ou será que já eles disparam e abrem uma diferença para o vice colocado? O que tu acha? Fala aí! Pela La Liga, o Real Madrid visitou o Mallorca e perdeu por 1 a 0. Nacho marcou o gol contra e Asensio ainda viu seu pênalti ser defendido por Radikovic. Barcelona enfrentou o Sevilha no Camp Nou e venceu por 3 a 0, com gols de Jordi Alba, Gavi e Rafinha. Assim, os catalães chegam a 53 pontos na liderança. Real Madrid tem 45, Real Sociedad 39 e Atlético de Madrid 35. Na Inglaterra, o Tottenham venceu o Manchester City por 1 a 0. Harry Kane marcou o único gol do jogo e se tornou o maior goleador da história dos Spurs, com 267 gols. Haaland não deu nenhum chute ao gol, coisa que não acontecia com ele começando como titular desde setembro de 2020. Na estreia de Keylor Navas na Premier League, o Nottingham Forest venceu o Leeds United por 1 a 0. Arsenal é líder com 50 pontos, Manchester City tem 45, United 42 e Newcastle completa o G4 com 40. Lá na Itália, Napoli venceu Spezia por 3 a 0. Osimhen marcou 2 vezes e Kvaratskhelia marcou uma. No clássico de Milão, a Inter venceu o Milan por 1 a 0 com gol de Lautaro Martinez de cabeça. O técnico Stefano Pioli foi muito criticado por deixar Rafael Leão fora dos titulares. Napoli chega a 56 pontos, Inter tem 13 a menos, Roma tem 40, Lazio, Atalanta e Milan tem 38 pontos cada. Meus amigos, o Milan começou muito bem a temporada, né? Tava disputando ali a liderança pau a pau com a equipe do Napoli, mas aí do nada eles começaram a perder, empatar, faz um tempo que não vence nada e, cara, desculpa, tá? Mas aquele goleiro Tataru Sano não tem nível pra jogar na equipe do Milan. Pra mim ele é muito fraco e o Mainan tá fazendo falta demais, tá? Eu acho que o Milan nessa última janela tinha que ter ido atrás de um outro goleiro melhor do que o Tataru Sano. É claro que a gente não pode colocar a culpa inteira no goleiro, né? Mas convenhamos que ele é bem fraco. O que tu acha aí do Stefano Pioli também deixando Rafael Leão no banco? Será que é por conta dessa história de renovação que não avança, né? Realmente a renovação está estagnada e tudo indica que ele vai embora do clube no fim da temporada. Qual que é a tua opinião? O que será que tá acontecendo lá no Milan? Fala aí! Mason Greenwood teve suas acusações retiradas na semana passada, porém ele pode não voltar a jogar pelos Diabos Vermelhos. O jornal The Sun informou que os jogadores do Manchester não querem o seu retorno, pois acreditam que as atenções estarão em cima de Greenwood e isso pode atrapalhar bastante o ambiente no clube, que está ótimo, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. United está fazendo uma investigação própria para ver o que vai fazer com o jovem jogador. Lembrando a vocês que o Mason Greenwood jogou pela última vez com a camisa dos Diabos Vermelhos em janeiro de 2022 e ele tem contrato até 2025. A gente sabe que faz tempo aí que o Manchester tem um ambiente bem conturbado, né? Já fazem temporadas, mas agora parece que tudo se encaixou, o time tá jogando bem e está a 8 pontos do líder Arsenal lá na Premier League, continua sonhando com o título do campeonato inglês, né? O Erik ten Hag tá conseguindo arrumar esse Manchester e agora os jogadores acreditam que a chegada do Mason Greenwood pode prejudicar muito isso, tá? Eu quero saber a sua opinião, você concorda com os jogadores ou então Mason Greenwood tem que ser reintegrado? Fala aí! E aproveita também para já deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, lá sempre rola muita notícia, transferência e muito mais. Então vai lá me seguir. O nome de Cristiano Ronaldo foi muitas vezes ligado ao Bayern de Munique nos últimos meses, e agora o diretor do clube bávaro, Hassan Salihamidzic, confirmou que conversou com Jorge Mendes sobre o atacante. Em entrevista ao jornal Bild, ele revelou o seguinte no final de semana: "Nós conversamos sobre a possibilidade de Ronaldo vir para o Bayern, mas eu falei claramente a Jorge Mendes que isso não era viável para nós. Ronaldo não se encaixa no Bayern, nem financeiramente e nem desportivamente. Não se encaixa na nossa filosofia e nem no desenho tático de Nagelsmann. Isco segue livre no mercado, já que a sua transferência para o Union Berlin não deu certo. Fabrício Romano informou que ele já negocia com o Everton e aguarda apenas uma proposta oficial para decidir o seu futuro. Konyaspor da Turquia também foi atrás do espanhol, porém o presidente do clube falou que Isco já respondeu negativamente à oferta, pois sua família não tem interesse em se mudar para a Turquia. O espanhol também foi procurado por alguns times da MLS e nos próximos dias deve decidir o seu futuro. O Everton é um projeto bem interessante para o Isco, na minha opinião pelo menos. Agora a equipe tá com um novo
novo técnico, né, o Sean Dyche, que ficou por muito tempo lá no Burnley, se eu não me engano foram 10 anos lá, e logo na estreia do técnico, o Everton venceu o Arsenal no último sábado por 1-0, tá? Então realmente agora o Sean Dyche tá colocando esse novo projeto em vista lá na equipe do Everton, e a chegada do Isco poderia ser aquela cereja no bolo, né? Qual que é a tua opinião? Seria interessante ver o Isco chegando lá no clube inglês? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou! Damn, it's gonna be a long night.